Olá a todos, essa é a disciplina de Física Zero, meu nome é Olavo e nessa aula nós vamos dar continuidade às nossas investigações sobre as funções seno, cosseno e tangente e as relações trigonométricas que elas guardam entre si. Então, lembrando novamente, nós temos essas funções definidas em eixos sobre o círculo trigonométrico, que aqui está. E nós sabemos então que a função seno é definida no eixo vertical, a função cosseno é definida no eixo horizontal e a função tangente é definida no eixo vertical, mas tangente ao círculo trigonométrico nesse ponto. Então, em função disso, é possível desde logo, obter algumas relações importantes para essas funções. Então vejam só, vamos pensar no seno. Este eixo, este ângulo aqui, feito por esse raio, ele pode ser comparado com este ângulo aqui, que é exatamente o mesmo, mas na direção oposta, então é menos alfa. E é fácil notar que a mesma distância vertical guardada pelo ângulo alfa é a mesma distância vertical guardada pelo ângulo menos alfa. Ao mesmo tempo, é visível que essa distância aqui está na parte positiva e essa distância aqui está na parte negativa. E é exatamente isso que está sendo considerado aqui. Ou seja, o seno de menos θ, ali no caso aqui menos alfa, é igual a menos o seno de θ, que é esse valor que está aqui. O seno de menos θ, que é esse valor que está aqui, é menos o seno desse ângulo, que é o valor que está aqui. Por isso, a reflexão no eixo vertical. A ideia poderia ser transportada para o cosseno. Nós poderíamos falar tudo isso a mesma coisa para o cosseno, com a diferença de que agora o eixo a ser considerado é o eixo horizontal. Então, nós poderíamos olhar para esse mesmo ângulo no eixo horizontal. E neste caso, nós veríamos que a projeção horizontal deste raio dá exatamente o mesmo valor da projeção horizontal do ângulo oposto. E é exatamente isso que está codificado nesta equação aqui. Ou seja, o cosseno de menos o ângulo, θ alfa, é igual, porque é o mesmo segmento aqui, ao cosseno do ângulo alfa. O cosseno de menos um ângulo é igual ao cosseno do próprio ângulo. Evidentemente que a tangente não precisa nem de uma análise em separado, porque a gente sabe que a tangente de θ é igual a seno de θ sobre o cosseno de θ. Então é evidente que a tangente de menos θ é igual a seno de menos θ sobre o cosseno de menos θ. Então, como nós sabemos já que o seno de menos θ é menos seno de θ e o cosseno de menos θ é simplesmente o cosseno de θ, nós ficamos com menos seno de θ sobre o cosseno de θ, que é menos a tangente de θ, que é o que está codificado nessa equação aqui. Isso nos permite classificar as funções trigonométricas em termos de um conceito importante chamado paridade. Nós chamamos uma função ímpar a uma função que satisfaz uma propriedade como essa do seno, ou seja, uma função que f de x ou de θ menos o valor de x igual a menos a f de x. Por outro lado, nós chamamos uma função par a uma função que tem a propriedade de que f de menos x é a própria f de x. Então, nós com isso temos que o seno e a tangente
são funções pares não, ímpares, perdão, e o cosseno é uma função par. Isso poderia ter sido feito olhando outros ângulos aqui, né? Ou seja, se eu pegasse esse ângulo aqui, eu teria o seu correspondente negativo aqui, e novamente a mesma coisa aconteceria, né? O cosseno é o mesmo, o seno é a reflexão negativa aqui. Ok. Função seno e tangente ímpares, função cosseno par. Uma outra coisa muito importante quando se fala de funções trigonométricas é a capacidade de reduzir essas funções dos quadrantes 2, 3 e 4 ao primeiro quadrante. Então, isso é bastante importante para poder escrever sempre uma função em termos de alguma outra função no primeiro quadrante. Então, vamos considerar essa situação em que nós temos aqui um ângulo x. Então, esse ângulo aqui é o ângulo x. Ora, este ângulo x, ele é o mesmo que este daqui. É fácil ver. Se eu pegasse este tanto aqui, ele seria também igual a x. Por outro lado, esse ângulo total que passa, que vem até aqui, ele é π. Então, o ângulo que eu vou assinalar em preto aqui agora, que é este que está aqui, ele é o quê? É o azul, que é π, né? Nós acabamos de ver. E é o azul menos o preto, que é igual ao valor que nós estamos querendo calcular, que é o x, ou seja, π menos o x é exatamente este ângulo que está aqui. Nós poderíamos chamar de y. Então, y é π menos x. Eu poderia estender essa mesma análise para o ângulo seguinte, a situação seguinte, que seria a análise no terceiro quadrante. Então, nesse caso aqui, esses ângulos são alternos internos, que é x também, só que este ângulo aqui, todo, é π, nós acabamos de ver isso. E este ângulozinho pequeno aqui é x. Então, para eu sair do zero e chegar até aqui, eu tenho que andar π mais x. Essa análise poderia ainda ser repetida nesse ponto. Lembrando, então, que este percurso é o valor total da circunferência, né? 2π, que é a área 1. Mas vejam, esse ângulo aqui é menos x. Então, este arco que está aqui, que eu estou marcando agora, que vem do zero até este ponto aqui, ele é 2π, que é o ângulo total, menos esse pedaço aqui, que é x. E isso nos permite, na verdade, estabelecer as relações em termos dos quadrantes para todas as funções trigonométricas, pelo menos as funções básicas, e a partir das básicas a gente consegue as derivadas, que nós vamos ver em uma outra oportunidade. Então vejam só, eu tenho que essa reta aqui é o seno de x, mas ela é também a projeção
deste outro ângulo que está aqui, que nós já vimos que é π menos x. Então, eu sei que seno de x é seno de π menos x, porque é exatamente a mesma projeção. Ao mesmo tempo, este segmento aqui, que é a projeção dada pelo cosseno de x, de novo, x é esse ângulo que está aqui, ela é o oposto da projeção do π menos x, que é esse valor que está aqui, projeção vertical, projeção horizontal. Então, isso aqui vai ser menos cosseno de π menos x. Então, vejam, aqui eu estou no segundo quadrante. Aqui eu estou no primeiro quadrante. Então, eu estou reduzindo do segundo quadrante para o primeiro quadrante as funções fundamentais. É claro que daqui eu obtenho que a tangente de π menos x é igual a menos a tangente de x. Isso poderia ser visto da seguinte forma. Aqui é a tangente. Quando eu vou para o segundo quadrante, eu tenho que projetar aqui. E esse lado aqui é menos a tangente. Então, eu posso ver das duas maneiras. Ok, vamos agora à situação no terceiro quadrante. No terceiro quadrante, o que acontece? A projeção vertical agora se inverte. E eu tenho então que o seno de x, que é esse valor que está aqui, vai ser igual a menos seno de quem? De π mais x. π mais x. O cosseno continua invertido. O cosseno de x continua sendo, pela projeção horizontal, menos o cosseno de π mais x. Vejam que agora a tangente não muda, porque a tangente é essa projeção, e quando eu ando esse ângulo, a tangente também é essa projeção. Então, daqui eu tiro que a tangente de π mais x é igual a tangente de x. Finalmente, eu posso fazer a redução. Então, essa aqui é a redução do segundo para o primeiro, essa é a redução do terceiro para o primeiro, e finalmente eu posso fazer a redução do quarto para o primeiro, que é a seguinte. Eu ando tudo isso que está aqui, e o que vai acontecer? A projeção vertical, que está aqui, é menos essa projeção que está aqui. Então, seno de x vai ser igual a menos seno de 2π menos x. Mas a projeção horizontal voltou a ser igual, ou seja, a projeção do seno é igual à projeção a projeção do cosseno de x é igual à projeção do cosseno de 2π menos x. Então, cosseno de x é igual a mais cosseno de 2π menos x. Isso significa, então, que a tangente de 2π menos x é igual a menos a tangente de x. Então, com isso, a gente consegue reduzir um dos quadrantes. Tem uma redução importante também, que é a chamada relação no primeiro quadrante. Então, nós não estamos interessados em sair de um quadrante para outro, mas nós estamos interessados em representar a variação dessas funções de forma reflexa para uma reta que passa por π sobre 4. Esse ângulo que ela satisfaz aqui é π sobre 4, 45 graus. Né? Então, vejam, se este ângulo aqui é θ, e este ângulo aqui, total, é π sobre 2, então este ângulo aqui é θ, quando eu giro totalmente, até lá no finzinho ali, é π sobre 2. Isso significa que este ângulo que está aqui, marcado, é π sobre 2 menos θ. Ou seja, este ângulo aqui
é π sobre 2 menos θ. E qual é a relação que eles guardam entre si? Veja, esse valor que está aqui, que é o AE, segmento AE, ele é igual a esse segmento que está aqui, que é igual ao AC. Só que o AC é o equivalente ao cosseno de θ, não é isso? É a projeção do cosseno de θ. Enquanto que o AE é a projeção do seno, porque está nesse eixo, mas é do seno de π sobre 2 menos θ. Então, isso daqui é o seno de π sobre 2 menos θ. Então, daqui a gente tira que o seno de π sobre 2 menos θ é igual ao cosseno de θ. Da mesma maneira, se poderia falar em termos de seno de θ e cosseno de π sobre 2 menos θ. Para isso, bastaria simplesmente olhar para este ângulo aqui, o seno dele. Então, o seno dele é marcado aqui. Esse é o seno de θ. E agora, ele tem um equivalente, que é o que está marcado aqui. E esse que está marcado aqui, como este ângulo aqui é π menos θ, é o cosseno de π sobre 2, π sobre 2 menos θ, que está aqui. Então, essas duas relações são bastante importantes e elas dizem o seguinte, que se eu dividir agora cruzado aqui, o que eu tenho? Eu tenho que seno de θ sobre cosseno de θ, então dividir esse por esse, vai ser igual a cosseno de π sobre 2 menos θ sobre seno de π sobre 2 menos θ. Então, há um cruzamento que é feito isso aqui. Esta função, que é uma função do tipo cosseno de θ, cosseno de x, vamos considerar assim, sobre seno de x, ela tem um nome chamado cotangente de x, mas nós vamos deixar para estudar essas funções chamadas funções derivadas numa aula futura. Isso era o que eu tinha então a dizer sobre essa parte de redução aos quadrantes. Eu agradeço a atenção de todos.